Então vamos lá. Bom dia, pessoal. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre perfusão cerebral de novo, mas aí mais voltado para o uso das drogas vasoativas e o reflexo que isso traz para a gente em relação à perfusão. Bom, quem vai começar então? Então, meu nome é Bianca, a gente vai começar a aula então sobre as drogas vasoativas para melhorar a perfusão cerebral, a fisiopatologia e a utilização clínica. Esse é um artigo que saiu no Current Opinion em abril de 2019. Então, ele começa o artigo falando que aumentar e otimizar a perfusão cerebral se tornou um dos pilares do neurointensivismo, né? E o que a gente ainda não tem como certo é esses efeitos do que a gente faz sistemicamente, né? O que faz dentro da perfusão cerebral. Então, a gente tem duas formas de aumentar a perfusão cerebral, né? Seria você alterar a circulação cerebral diretamente ou através da manipulação da perfusão sistêmica. Então, né, sobre a alteração da circulação cerebral diretamente, eles falam bastante do vasoespasmo na HSA aneurismática e no uso de milrinone. Então, você usaria o milrinone, que é um inibidor da fosfodiesterase 3, né, para limitar esses déficits isquêmicos do vasoespasmo. Ele é uma medicação que é um inotrópico positivo, né, e um vasodilatador sistêmico. Então, você pode usar ele de forma intraarterial ou endovenoso, e isso limitaria aí os déficits do vasoespasmo. Porém, existe um baixo nível de evidência relacionado a isso ainda. Outra coisa que a gente tem que lembrar é da interação entre o débito cardíaco e o fluxo sanguíneo cerebral. Ele cita dois estudos, um primeiro estudo que fala de infusão de dobutamina em indivíduos saudáveis e avaliar o fluxo carotídeo durante a infusão dessa dobutamina. E foi visto que você usar a dobutamina para aumentar o débito cardíaco num paciente saudável não leva a aumento do fluxo carotídeo. Eles falam de um outro estudo também, em que eles diminuem o débito cardíaco dos doentes através de uma pressão negativa em membros inferiores, né? E que a diminuição do débito cardíaco mostrou uma relação na diminuição do fluxo da artéria cerebral média aí em pessoas de meia idade e idosos, mas não em jovens. Então, são estudos que são contraditórios, assim, então nenhum estudo conseguiu realmente ver essa relação. Ai, não veio os aqui. Então, o que a gente precisa saber é que a perfusão cerebral, ela é ela tem muitas variáveis, né, que vão alterar essa perfusão cerebral. Não é só necessariamente o tanto de sangue que você está mandando para o cérebro, porque o cérebro ele consegue se autocompensar para manter essa perfusão. Então, a gente tem a autorregulação cerebrovascular, a gente tem a reatividade vasomotora dos vasos intracranianos, né? Então, dependente da concentração de CO2 e de oxigênio, e também o que ele chama de acoplamento neurovascular, que seria, então, você fazer uma relação entre o consumo que você está tendo, né, e isso levando a um aumento do débito para essa área. Então, esses mecanismos de regulação cerebral, eles funcionam fisiologicamente, eles já estão ali, e em situações patológicas, essa autorregulação cerebrovascular e principalmente esse acoplamento são frequentemente perdidos. E isso que leva a essa alteração na perfusão cerebral. A reatividade vasomotora, que então é a relação ali ao CO2, ao oxigênio, ela é um dos mecanismos mais fortes, então ela é perdida apenas em lesões mais severas. Então, o que é difícil na perfusão cerebral é que então eu tenho vários mecanismos que estão ali se relacionando em relação a isso, e dentro do cérebro, as lesões cerebrais elas não são homogêneas, né? Você tem uma área que está infartada, uma área com sangramento. Então, possivelmente o que acontece é que você tem uma área com a perfusão boa, interagindo com áreas em que essa perfusão não está tão boa, e vários mecanismos tentando se compensar dentro de um mesmo órgão. Eles falam que, na maioria das vezes, não é que a autorregulação ela é totalmente perdida. O que acontece é que a gente tem, então, a curva do fluxo sanguíneo cerebral, né, e da pressão de perfusão. Então, em geral, a gente tem um platô que fica de 50 ali a 150, e todo esse período aqui o nosso cérebro consegue se compensar para manter um fluxo sanguíneo adequado, né?
O que acontece quando você tem alguma alteração nessa perfusão cerebral e nos mecanismos de autorregulatórios é que você, né, leva essa curva para a direita e diminui esse platô. Então, você tem um período de regulação muito menor, né? Em que você vai precisar aumentar muito mais a perfusão cerebral para manter o fluxo sanguíneo. Outra coisa que eles falam da interferência das drogas é a integridade da barreira hematoencefálica. Em geral, se a barreira hematoencefálica está íntegra, né? Você não tem aí alterações decorrentes das drogas vasoativas que você faz. Porém, os efeitos, quando a barreira não está íntegra, os efeitos beta-adrenérgicos de várias medicações, né? Como da noradrenalina numa dose mais alta, vai levar a um aumento do metabolismo cerebral. Então, sempre que você leva um aumento, o mecanismo de perfusão o mecanismo de autorregulação vai você fazer um aumento do fluxo sanguíneo também para esse local. E isso compensaria, né, esse mismatch. O que acontece é que o metabolismo aumenta mais que o fluxo quando você tem essa barreira não íntegra, né? E você faz aí esse mismatch de perfusão. Outra coisa que é importante a gente lembrar é que a barreira hematoencefálica ela pode não se tornar íntegra, não apenas na lesão cerebral, né, mas em situações sistêmicas, como em condições inflamatórias, como no quadro de sepse, você também pode ter lesão dessa barreira hematoencefálica, sem necessariamente ter uma lesão cerebral direta. Então, por que é tão difícil a gente saber mexer na perfusão cerebral e saber se a gente está fazendo isso de forma correta? É porque simplesmente aumentar o fluxo sanguíneo cerebral não significa que você vai estar corrigindo a hipoxemia, né? Então, a gente tem alterações como o gradiente de difusão criado pelo edema cerebral, a gente tem o que eu já falei, que é do fluxo heterogêneo, então, áreas que vão estar recebendo menos sangue, áreas com mais sangue, né? Você pode ter já uma lesão mitocondrial das células neurológicas, então você simplesmente aumentar o fluxo não vai fazer essa célula captar mais oxigênio, né? E também alterações que a gente pode causar pela temperatura e até mesmo pela sedação. Então, o ideal e o que a gente tem que almejar dentro do cuidado do paciente neurocrítico seria uma forma de manipular a perfusão cerebral para que o fluxo sanguíneo seja compatível com a demanda metabólica. Então, não você só aumentar o fluxo sanguíneo, mas você aumentar o suficiente para que ele supra essa demanda metabólica. E também não só aumentar o fluxo sanguíneo, porque o fluxo excessivo também é ruim para o cérebro. Então, quando o paciente está com uma área, está sedado, você diminuir também esse fluxo sanguíneo, também é benéfico para o cérebro. Mas qual que é a grande dificuldade? É a gente saber qual que é a necessidade metabólica do cérebro, né? Saber como que os efeitos de autorregulação estão ocorrendo, se eles estão ocorrendo de forma fisiológica ou não, né? E a gente nunca vai saber se esse aumento do fluxo leva ao aumento da oxigenação. Então, ele fala das formas da gente monitorizar isso, monitorizar se o aumento do nosso fluxo está sendo suficiente para melhorar a perfusão, né? Melhorar a perfusão cerebral. Então, ele fala de alguns modos de monitorização. A primeira que ele fala é da PIC, né? Então, a gente ter a medida da PIC para a gente poder saber a pressão de perfusão cerebral. Então, ele fala do uso, né? Que a gente usa principalmente para saber a pressão e a pressão de perfusão. E então ele fala que os probes, quando eles são ventriculares, eles têm um maior risco de infecção, mas eles representam uma medida mais global, né, da pressão cerebral. E quando esses probes eles estão intraparenquimatosos, eles conseguem ver uma região menor, né? Então eles não representam tanto o valor global ali da pressão cerebral. Eles são da saturação do bulbo jugular, então você vai medir a perfusão, a saturação de oxigênio, né, do sangue ali que já passou por todo o metabolismo cerebral. O nosso grande problema da saturação de oxigênio do bulbo jugular seria que você tem um valor total, né? Você não tem um valor só da área que você tá querendo ver. Ele fala também da pressão parcial de oxigênio no tecido, né? Então ele fala que é
você vai medir ali pela pressão de oxigênio dentro de alguma parte do cérebro. Não, o grande problema ali seria que seria um valor altamente específico para um local muito pequeno, né? E que você pode ter falsos resultados se essa medida estiver perto de alguma arteríola, e várias coisas que podem falsear isso, mas que é uma coisa que ainda está em estudos, assim. Fala dessa espectroscopia, né, que também é uma coisa mais experimental e que não teve grandes correlações clínicas, né, e da microdiálise cerebral, que então você iria medir esses metabólicos ali, ele faz um ciclo de 45 minutos, né, e daí você iria medir ali outras substâncias ali, como o glicerol, glucose, o lactato, e isso você faria uma relação de como está a perfusão cerebral. De novo, então, na aplicação clínica, o que a gente vai usar em droga vasoativa, então, seria vasopressores, né, para aumentar a pressão de perfusão e evitar a isquemia, e os vasodilatadores, principalmente para proteção de ressangramentos, no quadro de uma hipertensão, de um hematoma intraparenquimatoso, de uma HSA neurismática e da arterectomia de carótida. Ele faz um quadro sobre as drogas. Então, a norepinefrina, ele fala que tem um efeito basicamente alfa, né, mas um efeito beta, que ela é a droga que a gente vai usar como de escolha no neurocrítico, mas, porém, quando a barreira hematoencefálica não está íntegra, você pode causar aumento do metabolismo cerebral usando a norepinefrina. Ele fala que todas as outras drogas, como a dopamina, a dobutamina, tudo isso você não tem como saber o que ela vai causar na pressão de perfusão cerebral, e por isso que elas não são drogas de primeira linha. Ele fala da adrenalina também, que ela vai causar aumento do consumo de oxigênio. Ele fala da nitroglicerina, de como ela não é uma droga recomendada no paciente neurocrítico, principalmente por poder fazer uma vasodilatação. Ele fala de ela causa uma vasodilatação, mas não aumenta o fluxo sanguíneo cerebral para aquela área, né? Ele fala como se fosse uma síndrome de Robin Hood, assim, ele fala, né? Que você tem um roubo, mas que não vai para o lugar para onde você deveria ter. Fala de outros remédios que a gente acaba não usando tanto aqui no Brasil, né? Como o Rapidil, Labetalol e outros antagonistas do canal de cálcio. Ele termina falando do TCE, né, e de vários estudos que viram que a autorregulação cerebral intacta, ela se relaciona com melhores desfechos, né, e que a extração global de oxigênio, ela se relaciona bastante com essa reatividade motora, e que o paciente manter essa reatividade motora e manter a autorregulação cerebral são fatores de bom prognóstico, né. Então, ele fala de alguns estudos falando sobre a monitorização com a monitorização da pressão intracraniana e do Doppler transcraniano e espectroscopia. Então, você vê a pressão intracraniana e você vê se aumentos na sua pressão ou diminuição na pressão intracraniana vão causar alterações na reatividade dos vasos. E se o paciente mantém essa regulação, isso significa um melhor prognóstico a longo prazo. Então, o que acontece e que eles tentaram fazer através dessa monitorização da pressão junto com o vaso é buscar a pressão de perfusão ideal. Então, uma pressão de perfusão ideal seria nem muito, nem pouco, né? Para que a autorregulação esteja no melhor que ela possa estar. Que é o que eles falam nesse gráfico. Então, você tem uma área em que a autorregulação cerebral, ela está no nível, tudo que ele fala abaixo dessa linha aqui seriam locais de melhora dos mecanismos de autorregulação. Então, aqui seria a pressão ideal para esse paciente, principalmente entre esses dois aqui, em que o mecanismo de autorregulação vai estar ocorrendo no máximo, né? E mantendo uma perfusão ideal. Então, ele termina falando que otimizar a perfusão cerebral é uma meta muito difícil, mas muito importante dentro do cuidado com o doente neurocrítico, e que essa meta é tão difícil por causa de diferenças entre os pacientes, né, e diferença entre o que está acontecendo dentro do cérebro, tanto em espaço como em tempo, né, e que tudo isso vai interferir na fisiopatologia cerebral, além dos efeitos das medicações que a gente pode fazer também vão interferir, né.
Então, o que ele fala é que a otimização da pressão de perfusão para esses valores ideais, que são coisas que a gente ainda não consegue fazer de modo para todos os pacientes, né? Seria benéfica para você evitar essas pressões de perfusão insuficientes e excessivas e manter o metabolismo cerebral no melhor paciente. É isso. Muito bem. Parabéns, ótima sua aula. Então, vou fazer alguns comentários só para complementar um pouquinho, mas realmente foi muito boa mesmo. Vou deixar nesse slide aqui para a gente entender o que é a perfusão cerebral. Então, ela realmente é o que você falou, é algo muito complexo. O cérebro que foi lesado é um cérebro extremamente heterogêneo, que você frisou isso bastante. Então, a gente pode pensar em diferentes tipos de lesões, né? A gente pensa, o paciente fez um hematoma parenquimatoso à direita. Então, o lado direito dele não se comporta igual ao lado esquerdo. São locais com alterações completamente diferentes, com mecanismos pressóricos diferentes também, e perfundindo de forma diferente. E a gente está aqui para poder fazer com que isso aconteça da forma mais homogênea possível, mas não possuímos todos os meios para poder aferir isso. Muitas das coisas a gente acaba de uma forma mais empírica, e sempre fazendo uma avaliação mais global. O que a gente consegue fazer de avaliação regional seria a monitorização de uma PIC local, mas às vezes a gente não tem esse benefício. O PRX, que é o que você mostrou ali, ele também mostra uma variação mais global do cérebro como um todo, mas eu sei que de um lado tem um hematoma, de um lado tem uma pressão maior, do outro lado é uma região que está sofrendo as consequências daquela região acometida que está do lado dela. Então, quando você vai fazer um manejo de um paciente com hipertensão intracraniana, você tem que lembrar que, embora você esteja tentando tratar uma hipertensão intracraniana que pode estar localizada, você vai fazer uma alteração global naquela hora que você tratar. E a região que vai responder melhor à tua alteração é a região que não está com a doença. Então, se eu fizer um manitol, se eu fizer uma hiperventilação, qualquer coisa que eu faça para tentar mexer na autorregulação cerebral e na perfusão e no fluxo, a região que mais vai responder é aquela região que está normal. E essa região normal pode ser que eu acabe até causando um gradiente de pressão muito maior e facilite até que esse paciente faça uma herniação com o meu tratamento. Quando a gente tem uma lesão cerebral, a gente dispara algumas cascatas. Então, a primeira coisa que acontece a partir de uma lesão é uma cascata despolarizadora. Então, as células se despolarizam, ficam mais suscetíveis à entrada e troca iônica entre elas, e isso já começa a ter algumas alterações metabólicas locais. Depois disso, para tentar compensar, o organismo vai começar a fazer uma vasodilatação. Então, é a cascata vasodilatadora para fazer com que aquela região receba mais sangue. Mas, ao mesmo tempo que isso tenta facilitar o fluxo, também vai levar a algumas consequências. Por exemplo, o paciente fez um AVC, então ele fez um infarto, eu vou lá e faço uma trombectomia mecânica. Ele já disparou uma cascata despolarizadora, ele disparou uma cascata vasodilatadora, e eu vou lá e retiro o trombo, e agora vai ter uma perfusão muito aumentada, um fluxo sanguíneo cerebral exacerbado naquela região que antes já estava vasodilatada. Então, de repente, eu libero uma cascata repolarizadora e uma cascata de reperfusão. A hora que eu reperfundo essa região que estava vasodilatada, eu aumento o fluxo daquele local, eu aumento a pressão intracraniana e eu libero muita espécie reativa de oxigênio e muita citocina que estava sendo produzida já naquele local. Essas espécies reativas de oxigênio, elas também facilitam com que seja liberado bastante tromboxana 2, vários outros mecanismos que vão fazer microtrombos. Então, eu tenho áreas de despolarização, as áreas vasodilatadas, áreas em que estão recebendo um fluxo maior naquele momento e estão produzindo mais citocinas, e áreas em que estão refazendo microtrombos e ficando mais isquêmicas. E aí, quando eu vou lá e faço um tratamento, eu não faço um tratamento local, a não ser que eu vá lá e drene, né? O único que a gente conseguiria fazer um tratamento local é drenando aquela região. Mas geralmente o nosso tratamento na UTI ele é um tratamento geral. E eu vou lá e faço esse tratamento e ele vai alterar todas as regiões do cérebro. Então, outra coisa que é importante
pensar em aquele paciente que às vezes não tem uma lesão tratável, mas que eu vou alterar isso na forma como eu manejo ele na UTI. Então, quando eu fizer medidas para hipertensão intracraniana, quando eu alterar a ventilação desse paciente, na hora que eu for fazer algum vasodilatador, na hora que eu for fazer, talvez, um vasoconstritor, se eu entrar com noradrenalina, com dobutamina, que reações e efeitos isso vai ter no meu paciente. E a gente tem que tentar lembrar que isso acontece não só no neurocrítico, mas nos outros pacientes críticos também, que às vezes, depois de um longo tempo na UTI, não acordam, não recobrem a consciência, e talvez a gente manteve uma perfusão cerebral nele muito ruim. Sempre tentar conhecer esse paciente prévio, como que ele era antes, será que ele já não era hipertenso? Se ele era hipertenso, talvez a curva dele seja um pouco diferente dos demais. Tentar sempre fazer algo bem individualizado para esses pacientes e tentando lembrar que mesmo pequenas ações e mesmo um paciente que pareça que vai evoluir mal ou bem, independente de como for, essas pequenas ações que a gente vai fazer dentro da UTI podem ter grandes repercussões no fluxo sanguíneo cerebral. Outra curva importante que você mostrou, essa daqui, né? Então, mostrando que aquele paciente que teve alguma lesão aguda, ele vai perder esse mecanismo. E esse platô que a gente tem aqui, que é muito importante. Então, independente do que aconteça, se o paciente está rígido, se ele ficou hipertenso, se ele ficou hipotenso, esse paciente vai, numa janela bem grande, conseguir manter o seu fluxo sanguíneo cerebral. E o que é a autorregulação? É essa capacidade de se adaptar a essas alterações pressóricas e de fluxo. Então, é a capacidade contrátil da arteríola pré-capilar, que vai contrair mais ou contrair menos, regulando a entrada de sangue ou não. Mas existem algumas outras coisas que alteram a perfusão, que é o que você falou, além dessa capacidade contrátil da arteríola, que é o acomodamento desse sangue, a complacência cerebral também altera. Existe um outro dispositivo que surgiu recentemente, que ajuda a gente a avaliar mais ou menos a complacência e talvez inferir na perfusão cerebral também desse paciente de uma forma não invasiva, que é um dispositivo chamado Brain for Care, que você coloca tipo uma tiara no paciente e o dispositivo vai ficar aqui do lado. E ele vai fazer uma curva para você em relação, parecida com uma curva da PIC, mais ou menos. E aí, assim, você vai conseguir inferir qual é a complacência cerebral desse paciente. É um dispositivo bom, não invasivo, mas ao mesmo tempo ele tem muita interferência de outros fatores e a gente não consegue deixar muito tempo, né? Porque você vai ter um dispositivo daquele. Então, você vai colocar, ver naquele momento como que tá, mas também ele reflete o global e ele não vai ter refletir o ponto aonde o paciente talvez esteja ruim, principalmente se for uma alteração de fossa posterior. Se o paciente tem alguma coisa infratentorial, é às vezes até mais difícil, porque se alguém for lá e colocar uma DVE nele, aí a gente monitorizar, porque através dessa DVE, a gente não vai ter a pressão nem perto do que está acontecendo ali infratentorial, porque são setores separados. Bom, acho que basicamente era isso que eu tinha para comentar. Doutor Álvaro, quer falar alguma coisa? Acho que, primeiro, bom dia, parabéns para vocês pela aula e pelos teus comentários. Tenho muita coisa de importante para poder comentar, além do que você já falou. Bianca, e nitroprusiato de sódio? Então, doutor, eles não falam de nitroprusiato nesse artigo, sabe? Eu até estava comentando com o Dani hoje de manhã que eles não falam, eles falam dos nitratos, no geral, que eles falam isso, que pode causar essa síndrome de Robin Hood e fazer esse roubo para outras áreas. Mas eles não falam de nitroprusiato. Eu até ia perguntar, ia falar disso com a Carol, se eles não usam, por que eles não falam, que eles falam do tridilson. Bom, é que a gente sabe Quer comentar alguma coisa, Carol? O niprid é um vasodilatador arterial e venoso, e ele é sistema, então ele vai ter alteração na perfusão cerebral e vai alterar a autorregulação desse paciente. Então, a hora que a gente faz o niprid, muito provavelmente a gente vai fazer também vasodilatação cerebral, e aí talvez aumentar mais o fluxo
para um local que já está bastante suscetível. Então, mesmo que eles não comentem, o Unipride tem uma ação cerebral e vai fazer vasodilatação arterial e pode, talvez, aumentar a pressão intracraniana. Os estudos de AVC isquêmico até usam Unipride, então não teria, assim, não é um contraindicado você usar Unipride para neurocrítico. Mas saiba que você pode fazer essa alteração na perfusão e no fluxo do paciente, e aí talvez ir para um outro lado, pensar um pouco mais em esmolol, que é uma medicação que não tenha tanto esse efeito na constrição da arteríola. Que é o que eles usam nos protocolos, tipo lá no PA, né? Que você mostrou pra gente, que eles usam... Eles usam metoprolol. Que eles usam metoprolol, né? Que a gente não tem labetalol. Então, acho que a Carol tem trazido nas últimas aulas alguns artigos que vão na direção de tentar entender de uma forma melhor a autorregulação cerebral e como isso é heterogêneo nos cérebros, nos encéfalos dos doentes críticos, né? A gente conhece de alguma forma um pouco aquilo que acontece com o mecanismo de autorregulação, fluxo, relacionado com pressão nos cérebros normais, mas nos cérebros doentes, especialmente nos cérebros heterogêneos, trauma crânioencefálico, hemorragia subaracnoideia, mesmo os doentes com AVE isquêmico hemorrágico, o comportamento do cérebro como um todo, de um modo geral, não te prediz o que está acontecendo em diversas áreas pequenas do cérebro, onde os comportamentos são muito diferentes, né? Então, todas as condutas que a gente toma ainda na beira do leito, com pouca monitorização regional, geralmente com monitorização global, você acaba muito frequentemente causando isquemia ou causando hiperfluxo em algumas áreas cerebrais e, eventualmente, piorando o prognóstico clínico dos doentes. Acho que isso é um assunto que a medicina intensiva neurocrítica tem trazido para si cada vez mais, tem tentado entender essa heterogeneidade e os efeitos das diversas intervenções que a gente faz na beira do leito, que possam ser deletérias ou possam ser protetoras para o cérebro. Mas a resposta disso certamente só vai vir com mais monitorização, né? Não só com monitorização global, mas com mais monitorização regional, tentando entender essas peculiaridades de hiperfluxo em algumas regiões e isquemia em outras. O outro grande desafio é de que as intervenções que a gente faz, quando você coloca uma droga vasodilatadora ou vasoconstritora, para poder diminuir a pressão arterial ou aumentar a pressão arterial, também isso acarreta alterações globais no cérebro. Mesmo que você tenha monitores regionais, né, você aumentar a pressão arterial, você acaba aumentando o fluxo, de um modo geral, para áreas que são normais e não exatamente para aquela área que você quer aumentar o fluxo. Para poder aumentar para aquela área que você quer aumentar o fluxo, você tem que aumentar muito o fluxo global cerebral para também causar um aumento de fluxo regional naquela área que tem isquemia. E a mesma coisa acontece com o contrário, né? Quando você eventualmente tem uma pressão aumentada e você tem um hiperfluxo para uma determinada região e você quer diminuir a pressão arterial, quando você diminui a pressão arterial para poder diminuir o fluxo numa determinada área, você cai o fluxo para o cérebro inteiro. Então, eu acho que esse é um foco de investigação importante, que a gente ainda não tem respostas definitivas para isso. Ainda o que a gente faz ainda é tentar entender fisiopatologicamente, com imagem, o que deve estar acontecendo de uma forma mais importante num determinado doente. Quando ele tem uma área, por exemplo, de contusão hemorrágica, deve ter mais hiperfluxo para aquela região. Quando ele tem uma hemorragia subaracnoideia, ele tem um vasoespasmo, provavelmente ele tem uma diminuição de fluxo.
Então, alguns doentes podem se beneficiar mais de drogas vasodilatadoras ou de drogas vasoconstritoras. Mas não existem estudos grandes, os estudos são muito pequenos, de descrição de casos, para que a gente possa ter uma conduta que possa servir para todo mundo. A conduta que serve para todo mundo ainda é monitorização de pressão intracraniana, de pressão arterial, de pressão de perfusão cerebral, e tentar, de alguma forma, manter isso 50, 60 milímetros de mercúrio para a maior parte dos doentes, e tentando, na beira do leito, tentar entender se um fluxo mais alto para alguns doentes que têm mais isquemia, ou mais baixo para alguns doentes que têm mais contusão e hemorragia, possa fazer efeito de uma forma personalizada. E por último, eu acho que a razão do porquê não tem nitroprussiato de sódio nesse capítulo é porque nitroprussiato de sódio está sendo cada vez mais proscrito nos doentes neurocríticos de uma forma geral. A gente não precisa de nitroprussiato para a grande maior parte dos doentes. Acho que com labetalol e noradrenalina ainda são as drogas mais importantes que a gente deve utilizar no nosso dia a dia. E o INC, que tem a facilidade de poder usar labetalol, deve cada vez mais pegar essa bandeira, né? Em que hospitais que não têm labetalol, que utilizam nitroprussiato de sódio à torta direito para poder controlar a pressão arterial, eles estão muito frequentemente causando hiperfluxo, causando vasodilatação e causando, eventualmente, piora de edema cerebral, de edema vasogênico em pacientes que têm lesões hemorrágicas, que têm contusões. Não faz muito mais sentido a gente ter nitroprussiato de sódio disponível de uma forma assim, livre. Já tenho dito isso já faz algum tempo, e o labetalol ele é um pouco mais... O esmolol, que é o que a gente tem, desculpa, no lugar do labetalol, é um pouco mais caro que o nitroprussiato de sódio. Mas nitroprussiato de sódio provavelmente faz muito mal para os doentes neurocríticos, de um modo geral, se a gente for contar o número de pacientes que está usando isso de uma forma discriminada pelos serviços de emergência, pelas unidades de terapia intensiva aí, daqui de Curitiba e para o Brasil afora. Acho que era isso que eu tinha para comentar, assim, de um modo geral. Obrigado para vocês. Obrigada, doutor. Pessoal, tem uma dúvida? Não? Bom, então tá bom. Então encerramos por aqui hoje. Muito obrigada a todos e até semana que vem. Até. Tchau, abraço.